Bem-vindos de volta, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui comigo hoje. Nesta manhã, recebemos a maior quantidade de dados econômicos novos em um único dia, como o PIB do primeiro trimestre, a inflação do PCE e muito mais. Neste vídeo vou explicar os detalhes e ajudar a entender o que tudo isso significa. E sim, preciso dizer que há motivos muito bons para se preocupar, já que os dados mais recentes levantam grandes alertas e sinalizam que há mais volatilidade no horizonte. Aliás, a volatilidade que estamos vendo agora é rara, não é normal, não deve ser encarada como normal. As previsões para o futuro, inclusive, foram revisadas para baixo. Elas foram rebaixadas. Então, dito tudo isso, vamos mergulhar nas más notícias. Vamos começar com o PIB do primeiro trimestre. A economia dos Estados Unidos encolheu a uma taxa anualizada de 0,3% no primeiro trimestre. Esta é a primeira contração desde 2022. O principal fator por trás da queda foi um aumento massivo de 51% nas importações, já que as empresas provavelmente correram para trazer mercadorias antes dos aumentos tarifários esperados. Agora, as chances de uma recessão nos Estados Unidos subiram para um novo patamar de 74%, depois que os dados do PIB do primeiro trimestre de 2025 vieram abaixo do esperado. A expectativa, ou melhor, a previsão, era de um crescimento positivo de 0,3%, mas o resultado foi de menos 0,3%. Portanto, foi uma grande decepção. Isso é um pesadelo, claro. Este é um cenário de pesadelo para o Federal Reserve. Mas as coisas estão, na verdade, piorando. O índice de preços foi muito sensibilidade, está em salto 3,7%, e supera as expectativas de 3,1%. E, além disso, supera o aumento de 2,6% do mês anterior. Portanto, está claramente mostrando uma tendência de alta. O índice de preços permanece elevado, o que significa que o Federal Reserve provavelmente não vai seguir a orientação do governo Trump de cortar as taxas de juros. E se as taxas forem reduzidas, a inflação, é claro, vai aumentar, especialmente se o regime de tarifas continuar como está. Assim, a produção econômica dos Estados Unidos está encolhendo, está se deteriorando. A economia está desacelerando, como evidenciado pelos dados mais recentes do PIB. A economia está desacelerando justamente quando as expectativas de preços estão subindo, portanto, isso é um sinal muito ruim. Os consumidores dos Estados Unidos também estão muito preocupados. As pesquisas de confiança caíram para o menor nível da história e vou compartilhar os detalhes com você em um instante. Mas antes, quero apresentar os números mais recentes do emprego. Então vamos passar para os dados recentes de emprego, que foram divulgados hoje pela ADP, a fornecedora de folhas de pagamento. A economia dos Estados Unidos adicionou apenas 62 mil empregos em abril. 62 mil empregos. Isso é muito baixo. Este é o menor número desde julho de 2024. E uma queda em relação aos 147 mil empregos criados em março, o mês anterior. E claro, isso é mais uma decepção em relação às expectativas. O setor de lazer e hospitalidade teve o maior aumento, com a criação de 27 mil empregos. Outros setores que apresentaram crescimento incluíram comércio, transporte e utilidades, com um aumento de 21 mil empregos em todos os Estados Unidos. Atividades financeiras, 20 mil empregos, e construção, que adicionou 16 mil empregos em abril. O Federal Reserve enfrenta um dilema muito difícil entre controlar a inflação e evitar o aumento do desemprego. Se mantiver as taxas de juros altas, corre o risco de enfraquecer ainda mais o PIB no futuro e aumentar o desemprego. Por outro lado, se cortar as taxas cedo demais, há uma forte possibilidade de a inflação voltar a subir, e parece que isso vai acontecer de qualquer forma. Isso coloca o Fed em uma posição desafiadora, na qual precisa priorizar um risco econômico em detrimento do outro. Agora vamos falar sobre a confiança do consumidor. Como mencionei em uma das minhas atualizações anteriores nesta semana, esse é um indicador muito revelador que realmente influencia o que pode acontecer a seguir na economia dos Estados Unidos. A confiança do consumidor está caindo cada vez mais. Em abril, a confiança do consumidor nos Estados Unidos caiu drasticamente, o que é um indicativo
de uma ansiedade econômica crescente. O índice de confiança do consumidor caiu 8 pontos, chegando a 86, seu nível mais baixo desde maio de 2022, durante aqueles primeiros meses da pandemia. Alguns de vocês devem se lembrar, a leitura de abril marca o 5º mês consecutivo de queda na confiança do consumidor em todos os Estados Unidos, o que evidencia uma erosão contínua na perspectiva dos consumidores. O que é ainda mais preocupante é que a queda na confiança foi generalizada, afetando todas as faixas etárias e a maioria dos níveis de renda. Ainda mais alarmante, o índice de expectativas, que reflete a perspectiva do consumidor para os próximos 6 meses, despencou 13 pontos, chegando a 54. Este é o menor valor registrado desde outubro de 2011. Isso mesmo, desde outubro de 2011. Uma leitura abaixo de 80 normalmente sinaliza uma possível recessão, tornando o pessimismo atual especialmente preocupante. De modo geral, os americanos estão agora expressando uma das perspectivas mais sombrias sobre a economia em mais de uma década. O JP Morgan agora prevê uma recessão dentro de um mês. Como você pode ver aqui na tela, as chances de uma recessão em um ano estão disparando. Após os dados divulgados hoje, a probabilidade de um corte na taxa de juros em junho agora está em 61%. Então há bastante incerteza e ela está piorando à medida que o Federal Reserve precisa lidar com o aumento dos preços e a queda nos números de emprego. O que o Fed vai fazer? Bem, teremos que esperar para ver. É uma situação muito desafiadora, especialmente considerando as últimas discussões entre o presidente Trump e o presidente do Fed, Jerome Powell. Se a Casa Branca começar a ditar nossa política monetária, então, bem, as coisas estão ainda piores do que parecem neste momento. Dito tudo isso, qual é o desfecho mais provável aqui? Eu diria que é a estagflação, uma combinação de estagnação, que é uma economia desacelerando, e inflação, que são os preços subindo. Esse é o pior cenário possível, especialmente quando há grande incerteza com o regime tarifário, a guerra comercial, múltiplos parceiros comerciais e volumes decrescentes de remessas chegando aos Estados Unidos. Isso significa que, se o governo Trump não mudar e reverter suas políticas comerciais, veremos prateleiras vazias, menor disponibilidade de produtos e, como a demanda permanece relativamente estável, os preços também vão aumentar. Apenas alguns dias atrás, compartilhei aqui no meu canal que devemos esperar um grande choque de oferta. Desde que os Estados Unidos aumentaram as tarifas de importação sobre a China no início de abril, os embarques de carga despencaram até 60%, segundo estimativas compartilhadas pela Bloomberg. Com a queda nas reservas, as transportadoras marítimas cancelaram 25% de suas viagens partindo da China nas últimas 2 semanas. Esses navios já estão sendo reposicionados para outras rotas comerciais, então não podemos simplesmente mudar isso da noite para o dia. Isso significa que o problema não pode ser resolvido imediatamente, mesmo que Trump alivie as tarifas. No melhor cenário possível, se Trump decidir de repente reduzir as taxas sobre a China, todos esses pedidos cancelados serão refeitos, o que criará um grande aumento na demanda. Com todos os serviços cancelados e navios reposicionados em diferentes rotas, não haverá capacidade ou fluxo suficiente na rede de transporte marítimo para acompanhar. Então, o resultado será um aumento nos preços do transporte marítimo, possivelmente chegando aos níveis de 2021 e 2022, quando as tarifas de contêineres da China para os Estados Unidos chegaram a cerca de $20 mil. Portanto, estamos em uma situação bastante inimaginável, e isso é apenas o começo. Vou postar mais dados e detalhes na minha Substack nesta sexta-feira no meu boletim semanal de recapitulação. Lembre-se de acessar worldaffairsandcontacts.com para se tornar assinante e você receberá o boletim na sua caixa de entrada ainda esta semana, com ainda mais informações. Muito obrigado por assistir. Espero que este vídeo rápido tenha sido útil. Me diga o que você achou das últimas leituras nos comentários abaixo. Adoraria ouvir sua opinião.
Se você achou este vídeo interessante, deixe um like e aperte o botão de se inscrever. Ative o sininho para ser notificado quando eu postar um novo vídeo. E nos vemos aqui novamente amanhã. Aproveite o resto do seu dia. Até mais! Enjoy the rest of your day. Bye for now.